Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez, tendo a oportunidade de contar com a sua companhia tão cedinho de manhã, no começo do dia, na expectativa de que a palavra de Deus fale ao seu coração, faça diferença não apenas ao longo do dia de hoje, mas também no seu futuro. Desejo a todos uma semana ricamente abençoada por Deus, já que estamos começando juntos esta semana, e quero transmitir um abraço todo especial de nossa igreja para os que completam mais um ano de existência no dia de hoje. A vocês um abraço carinhoso, acompanhado do desejo de muitas felicidades, de muitas bênçãos do Senhor sobre a sua vida, que a direção de Deus e que a paz de Deus sejam marcantes em sua caminhada e em seus relacionamentos. A todos o convite para que dediquemos os próximos instantes ao estudo da Palavra de Deus. Vamos refletir juntos para ver aquilo que Deus tem a nos falar neste momento. Você é o nosso convidado especial a esses momentos de reflexão. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, nós lemos o seguinte: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esses dois versículos são muito importantes ao Evangelho e, na verdade, estão estreitamente relacionados àquele que será o tema de nossos estudos ao longo desta semana. Queria convidá-lo a considerar alguns dos pontos principais, dos pontos cardeais da Reforma Protestante, cujo aniversário é celebrado na próxima quarta-feira, dia 31. E ao lembrar durante esta semana esses temas, eu quero ir com você às Escrituras e perceber de onde os reformadores extraíram os principais pontos da Reforma, e certamente você conhece a referência à fé, à graça, à Escritura, a Cristo e a Deus como aquele que deve ser objeto de toda glória e de todo louvor. E eu queria começar justamente a partir desse tema. Um dos pontos mencionados é a fé. A expressão normalmente conhecida vem do latim sola fides, para lembrar a referência à fé como essencial à salvação. O texto que lemos diz: pela graça sois salvos por meio da fé. O que nós aprendemos à luz das Escrituras é que, na verdade, o que nós podemos fazer em relação à nossa salvação é crer no Senhor Jesus, crer em Jesus Cristo. E por diversas vezes a palavra de Deus nos propõe justamente isso: arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra transmitida pelo apóstolo Paulo ao carcereiro de Filipos foi justamente esta: crê no Senhor Jesus e serás salvo. A verdade é que pela fé nós podemos ter acesso à salvação. Mais tarde Paulo vai escrever aos Romanos e dizer que somos justificados mediante a fé. É por nossa fé em Cristo Jesus que nós temos acesso à salvação. Mas todas as vezes que eu falo sobre fé, eu faço questão de explicar que fé não é apenas acreditar em alguma coisa. Fé é muito mais que isto. Fé é uma confiança capaz de nos fazer entregar a nossa vida a Deus. E já contei para você uma história, quero relembrá-la, uma história que me ajudou a entender com maior clareza e com maior facilidade o conceito bíblico de fé. Que é uma história real, na verdade, de um grande equilibrista que certa vez estava se apresentando, cruzando um desfiladeiro, equilibrando-se sobre uma corda, sobre um cabo de aço que estava esticado naquilo ali. Ele conseguiu então atravessar ali, equilibrando-se e caminhando de um lado a outro. Achando pouco, ele pegou um carrinho de mão, colocou um saco de 100 quilos e agora cruzou, equilibrando o carrinho de mão com 100 quilos sobre aquela corda esticada de um lado a outro do despenhadeiro. A multidão ficou encantada com o que vira. Ele então perguntou àquelas pessoas que o assistiam quem acreditava que ele poderia levar um homem. Naturalmente muitos acreditaram. Ele levaram um saco com 100 quilos. Por que não poderia levar um homem também da forma como fizera? Várias pessoas acreditaram. E ele então se voltou para muitos daqueles que disseram acreditar e lhes convidou: então, venham um de vocês. Dá para imaginar que nenhum deles se dispôs a arriscar. Nenhum de nós provavelmente faria isso. Seria uma insanidade.
Mas a verdade é que esta história nos ajuda a perceber a grande diferença que há entre acreditar em alguma coisa e confiar a ponto de se entregar. Quando a palavra de Deus nos diz que a salvação pode ser experimentada por meio da fé, ela não se refere à mera aceitação das verdades da Escritura. Nesse sentido, a Bíblia diz que até o diabo crê em Deus. Claro, o diabo sabe que Deus existe. Acreditar que algo é verdade não é suficiente. A proposta das Escrituras é que nós demos um passo além, e esse passo inclui justamente a entrega de nossa vida a Deus, a confiança plena que nos faz deixar que Deus dirija a nossa vida. Quando experimentamos esse tipo de fé, quando nossa vida é entregue plenamente ao Senhor, aí sim podemos experimentar a salvação. Aí somos salvos por meio da fé. Aí somos salvos porque Deus age uma vez aberta a porta do nosso coração através da fé. E Ele então nos proporciona a salvação. É importante mencionar isso porque algumas vezes houve ao longo da história quem ensinasse que a salvação poderia ser conquistada, poderia ser comprada, poderia ser merecida por algum esforço e por algum empenho do homem. Mas a palavra de Deus nos diz que é pela fé, crendo no Senhor, crendo a ponto de entregar a nossa vida a Ele, que nós vamos experimentar esta salvação. Ao transmitir esta mensagem na manhã de hoje, eu quero lhe perguntar se você já experimentou a salvação que há em Cristo Jesus. Se você experimentou a certeza da vida eterna que só Cristo pode proporcionar. E se você está disposto nessa manhã a crer em Jesus Cristo. Não apenas aceitar como verdade a história e os feitos de Jesus Cristo, mas a crer em Cristo a ponto de confiar-lhe a sua vida, a ponto de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, permitindo que Ele seja o Senhor do seu viver, o Senhor do seu caminhar. Este é o desafio que lhe apresento e que lhe proponho nesta manhã. Pela fé, abre o seu coração e permite que Jesus seja o seu Salvador. Permite agora que Jesus entre em sua vida e lhe faça experimentar a salvação que só Ele pode proporcionar. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra tão claramente nos lembra que nós somos salvos por meio da fé. Ajuda-nos a entender que nenhum mérito nosso, nenhum esforço nosso, nenhuma conquista nossa poderá nos proporcionar o perdão dos nossos pecados, a salvação, a paz e a vida eterna. Mas que cada amigo que nos assiste nesse instante não apenas entenda esta verdade e nela acredite, mas que ele vá além disso e que ele creia a ponto de entregar sua vida a Jesus Cristo, experimentando a salvação eterna. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.